Estamos aqui para mais um programa da série Prescrições para os Problemas da Vida. E você é o nosso convidado para acompanhar o nosso programa. No último falamos sobre 3 frutos do Espírito. O primeiro mencionado foi mansidão. O que significa ser manso? De maneira bem simplista, podemos dizer que a pessoa que tem mansidão já resolveu todos os seus próprios problemas. Você sabe por quê? Porque a pessoa mansa está sob controle do Senhor. Só assim você pode ser servo de Deus, se estiver sob controle de Deus. Quando você perde a paciência, sai do controle do Senhor e passa a ser controlado por uma outra força. A pessoa que é controlada pelo Espírito Santo, ela tem mansidão. No primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, lemos sobre o primeiro conflito de relacionamento, a briga entre Caim e Abel. Caim matou seu irmão a pancadas. No capítulo 3, Deus havia perguntado ao homem: onde está você? No capítulo 4, Deus perguntou a Caim: onde está o seu irmão? O que foi que você fez? Quando nos relacionamos com Deus, a pergunta é: onde está você? Mas quando nos relacionamos com outras pessoas, a pergunta é: onde está o seu irmão? Preste atenção na leitura do versículo 7 do capítulo 4 de Gênesis. Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O objetivo do mal é destruir, mas você precisa dominá-lo. Você conhece a história de Caim e Abel? Esta é a história do Senhor aceito e do Senhor rejeitado. Os dois ofereceram sacrifícios a Deus. Deus aceitou o sacrifício de um e rejeitou o do outro. Deus não aceitou o sacrifício de Caim. Ele foi rejeitado. O que aconteceu quando o Senhor aceito passou em frente do Senhor rejeitado? O Senhor rejeitado atacou o Senhor aceito e o espancou até a morte. Aí Deus entrou na história e disse: se você fizer o bem, não será aceito. Mas se você não fizer o que é certo na vida, vai sair por aí espancando até a morte todos os Abels que encontrar? Isto vai acabar destruindo você. Você tem 2 escolhas: fazer o que é certo e ser aceito por Deus e pelos outros, ou sair por aí atacando quem é aceito, negar que foi rejeitado e viver com esta negação. Creio que Jesus quis dizer exatamente a mesma coisa no Sermão da Montanha, quando, com certa ironia, ele perguntou: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta na viga que está no seu próprio olho? Jesus foi irônico com esta pergunta. Como alguém pode ajudar outras pessoas a remover o cisco do olho e se nega que existe exatamente uma viga no seu próprio olho? Qual deve ser a atitude da pessoa, então? Primeiro, retirar a viga do seu olho, depois que estiver vendo claramente, aí ajudar as pessoas que têm um cisco no olho. Foi sobre isso que Paulo falou quando tratou dos relacionamentos problemáticos. A mansidão significa tirar a trave do seu olho e estar sob controle do Senhor e do Espírito Santo. É assim que você produz frutos do Espírito, a mansidão e a paciência dentro da relação. O que é paciência? Em sua carta a Timóteo, Paulo explicou que a pessoa problemática terá de enxergar a verdade para recuperar e ser liberta. Ela terá de se arrepender. E não você. Isso quer dizer que você terá que ser paciente. Dizem que a paciência é amar com expectativa. E por último, no texto de 2 Timóteo 2, versos 23 a 26, Paulo falou que devemos ser amáveis. Você sabe o que isso significa? Em 1 Coríntios 13, dos versículos 4 a 7, encontramos a descrição das 15 características do amor. O ser humano é uma criatura muito frágil e, se temos de nos relacionar com uma pessoa mais difícil, temos de ser amáveis. Isto faz parte do amor. Se você se comprometeu a ser agente do Espírito Santo, então Deus pode usá-lo como servo que produz frutos no Espírito dentro dos relacionamentos, a fim de resgatar pessoas das ciladas do diabo, para que elas possam recuperar sua individualidade. Este é o objeto, realmente, da paciência. Vamos dizer que esse aí precisa ser o nosso alvo, o objetivo que requer a paciência.
Você é um dos nossos alunos que toma nota dos estudos? Então continue anotando, porque a prescrição para a solução de relacionamentos problemáticos ainda não acabou. Paulo falou para Timóteo: Ei, você deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Um dos princípios do aconselhamento é que não podemos escancarar a verdade para a pessoa. Se tivermos o fruto do Espírito no relacionamento, conquistaremos a atenção dela. Depois que você conseguir a atenção da pessoa, você pode esperar pelo momento de ensino. Se você estiver produzindo o fruto do Espírito dentro do relacionamento, mansidão, paciência e bondade, o momento de ensino chegará. E você poderá dizer para a pessoa aquilo que ela precisa ouvir e aprender para que seja liberta. Produzindo o fruto do Espírito e sendo um agente do Espírito Santo, você ganha a atenção da pessoa. E quando ela estiver pronta para ouvir, se você estiver sensível para captá-lo, poderá instruir e ter uma palavra de conselho para quem está destruindo a sua individualidade. Nesse momento você poderá apresentar a verdade que ela precisa conhecer. O famoso psicólogo americano Carl Rogers desenvolveu um tipo de aconselhamento denominado aconselhamento não dirigido, pois trata-se de uma linha que não dá respostas, apenas permite que o paciente fale até que entenda por si mesmo qual é o seu problema. No seminário descobri que esse não é um método bíblico. Porque Jesus sempre mostrou direções. Observe o diálogo que ele teve com a mulher samaritana. Será que ele usou a linha do método não dirigido com ela? No momento oportuno, ele a instruiu. Quando ele conquistou a atenção dela, apresentou a verdade que ela precisava saber para que fosse liberta do que a impedia de ser ela mesma. Por isso você deve estar comprometido com o relacionamento a fim de saber quando o momento de ensino vai chegar. Procure ficar atento e sensível, e quando o momento chegar, tenha coragem e a fé para, com amor, mansidão e paciência, poder apresentar a verdade. Outra observação: depois de fazer isso, você percebe o tamanho da sua responsabilidade. Mas você sabia que sua responsabilidade pelo seu relacionamento vai até um certo ponto? Os conselheiros cristãos dizem que a principal causa de ansiedade e de falta de paz nas vidas de pais cristãos é que a serenidade deles depende do controle que têm sobre seus filhos. Falo isso por experiência própria, e quando perdem esse controle, a serenidade deles se torna muito frágil. Não podemos controlar até onde nossos filhos irão, nem se irão se arrepender, ou não, das escolhas erradas que fizeram. Não podemos controlar isto. Isto é entre Deus e eles. Por isso precisamos entender até onde vai a nossa responsabilidade. Você já ouviu esta frase? Você não tem controle sobre o que as pessoas fazem para você, mas você tem controle sobre como reagirá ao que as pessoas fazem para você. Por que se preocupar com o que você não pode controlar? Aceite a responsabilidade daquilo que depende de você. Você deve conhecer esta oração. Senhor, dá-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, a coragem para mudar aquilo que posso mudar e sabedoria para diferenciar uma da outra. Você pode se poupar de tanta ansiedade de seguir esse conselho. Você está acompanhando o que estamos falando? Você precisa se comprometer a orar por este relacionamento. Você não pode mudar a pessoa. Isto é entre Deus e ela. Está fora do seu controle. Você não é responsável por nenhuma mudança nela. Outro detalhe muito importante que observamos na Bíblia é que quando o conselho é para o marido, não se fala na mulher, apenas no marido. E quando o conselho é para a mulher, não se fala sobre o marido com a mulher. Geralmente o que observamos durante um aconselhamento é que o marido fala somente sobre a mulher e a mulher fala somente sobre o marido. E isso não muda nada, porque não podemos mudar a outra pessoa. A Bíblia ensina que no dia do julgamento não responderemos pelos outros, apenas pelos nossos próprios atos. Somos responsáveis pelos nossos atos, mas não pelos atos da outra pessoa. Você não tem controle sobre o que a outra pessoa faz com o conselho que você dá. Por isso você deve se comprometer a orar por ela.
Concordo com quem diz que ser é viver relacionamentos. Foi isso que Deus quis dizer quando falou, não é bom que o homem esteja só. E quando Deus falou homem, ele se referiu ao ser humano, homem e mulher. A vontade de Deus é que vivemos relacionamento, é que vivamos relacionamentos. Vou repetir. A vontade de Deus é que vivamos relacionamentos. Por isso temos a família e a igreja. Agora preste atenção no que vou falar. Existe um mal que não quer o nosso bem. E se deixarmos este mal atuar, cada um de nós será confinado a um isolamento. Conheço pessoas que vivem absolutamente sozinhas e, para isso, isto é uma tragédia, na verdade, porque Deus quer que tenhamos relacionamentos. Eu conheço, você também deve conhecer pessoas que vivem sozinhas. E isto é uma tragédia. Vou repetir, porque Deus quer que tenhamos relacionamentos. Mas por que é tão difícil mantermos os nossos relacionamentos? O mal quer prejudicar nossos relacionamentos, mas as Escrituras nos dão a solução para isso. Se você tem dificuldades nos seus relacionamentos, comprometa-se a ser um servo do Senhor e um agente do Espírito Santo. Produza o fruto do Espírito Santo nesta relação até que a outra pessoa passe a escutá-lo. Depois apresente a verdade que ela precisa ouvir para que seja liberta e ore por ela. Deus quer dar a esta pessoa o espírito de arrependimento. Só Deus pode dar a ela o desejo de aceitar o espírito de arrependimento para que seja liberta da armadilha do diabo. Ouça com atenção esta crônica. As pessoas são injustas, irracionais e egoístas. Ame-as, mesmo assim. Se você fizer o bem, será acusado de interesseiro. Faça o bem mesmo assim. Se você for bem-sucedido, vai atrair amigos falsos e inimigos verdadeiros. Seja bem-sucedido mesmo assim. O bem que você fizer hoje será esquecido amanhã, mas faça o bem mesmo assim. A honestidade e a franqueza o tornam vulnerável. Seja honesto e franco, mesmo assim. Temos que parar por hoje, mas programe-se para estar conosco no nosso próximo programa. Tenho certeza que Deus tem muitas bênçãos para você. Até lá. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.